Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Eu me chamo João Batista de Souza Júnior, sou pastor e teólogo e quero hoje abordar com vocês sobre a diferença entre a tipologia e a alegoria. Mas antes, pessoal, eu quero aí que, por gentileza, você se inscreva em nosso canal, dê seu like, compartilhe essa informação para mais pessoas que estão no mesmo hall aí de conhecimento, de estudo, porque sabemos que é um conhecimento específico, não é aberto para todos. Tenho certeza que te trouxe aqui talvez foi o sentido de você estar buscando sobre a exegese, a interpretação bíblica, lembrando que estamos falando sobre os conteúdos bíblicos, tá certo? Então, vamos lá. A diferença entre alegoria e tipologia. Mas antes disso, eu quero que você tenha um pouco de paciência, tá? Vai ser curto o vídeo. Vamos falar da exegese primeiro, recapitulando bem facilmente, bem simplesinho, rápido. A exegese é o ato de você entrar no texto e retirar, extrair a originalidade do texto, gente. A exegese não é uma interpretação pessoal, particular. Eu não estou colocando a minha interpretação, pelo contrário, eu estou retirando todas as informações oriundas de uma originalidade de que o texto está me informando. Dentro disso, da própria exegese, se precisa de algumas regras e métodos, tá? Então nós temos aí métodos midráshicos, métodos tipológicos, métodos alegóricos, métodos literais e método histórico crítico e por aí vai. Mas hoje eu quero falar sobre alegoria e tipologia porque são um assunto bastante pragmático, porque elas parecem iguais, mas não são iguais. Eu quero explicar a diferença. Eu falei da exegese e a questão dos métodos, porque para se ter uma interpretação melhor da palavra de Deus, é preciso sim utilizar esses métodos. Lembrando, gente, que esses métodos, na verdade, se encontram dentro da palavra de Deus. Se eu uso o método alegórico, porque a Bíblia tem alegoria. Se uso o método tipológico, é porque a Bíblia tem sim palavras tipológicas. Eu preciso entender, eu não posso aplicar um método literal se o texto é tipológico, não posso utilizar uma alegoria se o texto é tipológico, literal ou midrástico, por aí vai. Tá? Sendo assim, é preciso você que é estudante, você que está buscando a conhecer mais, aprender um pouco mais a palavra, entender em primeiro lugar que a Bíblia não é de tão fácil compreensão como todo mundo fala. Ela precisa sim, na verdade, de algumas coisas que faz você ter uma melhor interpretação. Por aí então que surge o conteúdo. Qual a diferença entre alegoria e tipologia? É porque dentro da palavra de Deus se tem isso. Exemplo, alegoria você vai encontrar nas parábolas, Lucas 15, Lucas 11 e por aí vai. Várias expressões, João 15, e que expressam alegoria. O que é alegoria, João? Alegoria, na verdade, são figuras de linguagem para simbolizar algo, tá certo? Esse simbolizar, pessoal, está sendo atribuído, na verdade, não ao passado e não ao futuro. É apenas uma figura de linguagem para uma interpretação mais simples, comum, daquilo que a pessoa está falando e traz uma alusão melhorada. Lembrando que Jesus utilizava as parábolas porque a parábola era mais fácil de ser interpretada para eles. E eles tinham, na verdade, um relacionamento com as parábolas muito fácil, é muito fácil de compreensão. Jesus tinha palavras de fácil compreensão e ele usou esses métodos. Alegoria. Então, quando ele diz que ele era a videira, é apenas uma alegoria, uma figura de linguagem que simboliza que a videira é ele, né? Não que ele é uma árvore, tá bom, gente? Não que ele é uma árvore, não, é uma figura de linguagem. É que a videira tem vários galhos e a força da videira está no centro. Então, todo esse centro e todos esses galhos que têm força é por conta do centro. Esse centro é o próprio Cristo Jesus. Está entendendo? Quando você tem importância de entender que um texto é alegórico, você vai ter uma interpretação melhorada, porque estamos falando de um texto de uma interpretação pessoal, mais simples, mais local, é uma alegoria.
Jesus está falando para aquele momento, e nós também, ao lermos essas parábolas, conseguimos entender também do que se trata. Não precisa de nada antagônico, não precisa de comparativos, de versículos, de capítulos, de livros até mesmo, para se ter um entendimento melhor, porque a alegoria é curta, rápida, simples, bem comum mesmo e de fácil entendimento, e você consegue alcançar. Por que traz uma dúvida entre alegoria e tipologia? É porque dentro também da Bíblia nós temos textos tipológicos. O que é um texto tipológico? É quando esse texto está remetendo a um passado ou a um futuro. Em que sentido? Você encontra o Antigo Testamento remetendo muitas coisas ao próprio Cristo, ao futuro. Então você vai ter você vai ter uma biblioteca no Antigo Testamento de texto tipológico. Vou dar um exemplo bem específico de uma tipologia aqui, tá certo? E que na verdade também traz muita confusão com alegoria, que é o Isaías 53. Perceba que Isaías está utilizando o texto para escrever que, como ovelha muda, este entrou ao matadouro. Ovelha muda. A performance do texto parece que é uma alegoria, porque ali ovelha entrou como ovelha muda, que não fala do que está falando. Perceba-se que ela deixa de ser uma alegoria já de fato, porque ela não está sendo conotada a um entendimento simples, fácil, àqueles que estão lendo, àqueles que estão abordando, e sim está remetendo a um futuro. É nítido que o contexto e o pretexto, quando você lê Isaías 53, ele está falando de algo que vai acontecer, ou seja, é tipológico. Quem é essa ovelha muda que ia entrar no matadouro e por nossos pecados morreria? Quem? Jesus Cristo, gente. É um texto tipológico. Você encontra então ali uma tipologia. Parece que é uma alegoria, mas não é. Por quê? Porque esse texto está remetendo e está passando para o futuro, e você consegue entendê-lo com o passar do tempo. E isso é decorrente. Vou dar uma outra narrativa. É sobre o profeta Jonas. O próprio Jesus fez essa tipologia. Perceba que durante 3 dias e 3 noites, Jonas ele estava dentro de um grande peixe, certo? E na verdade ele é vomitado, e quando ele é vomitado, ele volta ao centro, ele começa a pregar a palavra da salvação, e há um arrependimento, as pessoas são cobertas do pecado, porque na antiga aliança o pecado é apenas coberto. Jesus fala isso, assim como o profeta Jonas, que 3 dias e 3 noites ficou no ventre, convém que o Filho do Homem também fique, para que ao terceiro dia o perdão do pecado fosse concedido a toda a humanidade. Ou seja, ele tipologizou. Ele quis dizer que aquele texto estava, querendo ou não, falando sobre ele, fazendo alusão sobre ele. Jesus falou sobre isso, que os profetas falavam dele. É um assunto tipológico. Qual a importância disso, de separar a tipologia da alegoria? Porque a alegoria é um contexto local, ali, de entendimento simples, fácil. Ele não tem conotação futura, não tem conotação passada. Você observa isso de forma simples. Quando Abraão foi sacrificar o seu filho, você sabe dessa passagem também, quero crer que você saiba, vou colocar aí para você ver. Você vai perceber que Abraão, assim que ele toma a decisão de emolar Isaac, de fazer aquela ação, há um brado nos céus que diz: não faça tal, eu já preparei um cordeiro para isso, que substituirá a Isaac. Em que sentido João está falando? É um texto tipológico, ou seja, ele é um texto de fato real, está acontecendo, mas Isaac não poderia morrer. Isaac não poderia dar o seu sangue. Ele foi substituído. Jesus me substituiu. Jesus te substituiu na cruz do Calvário. Ou seja, o texto é tipológico. Você está entendendo a importância da exegese dos seus métodos? Porque se você apenas olhar o contexto bíblico só literal, ou só midrash, histórico crítico,
você vai padecer, você não vai encontrar um assunto aprofundado, um assunto mais adiante. Essa é a diferença entre a alegoria e a diferença entre a tipologia. De forma simples e básica, a alegoria é um símbolo interpretativo simples do presente. A tipologia é o interpretativo de símbolos do que aconteceu e do que acontecerá, como o Apocalipse. Quando você lê, é um livro tipológico. Os entendimentos, não dá para aplicar um método alegórico no contexto de Apocalipse, porque ele é um texto que está remetendo a significados passados, significados do futuro, e você precisa então fazer uma exegese debaixo desse requisito. Gente, obrigado, você que entendeu, que você possa fazer o uso desses métodos com muita eficiência. Você precisa se aplicar em conhecer mais profundamente a tipologia, a alegoria e os outros métodos, mas não se confunda com alegoria e com tipologia. O tempo da profecia, o tempo da fala e as ocorrências é que faz a diferença entre alegoria e tipologia. Falou, gente. Deus abençoe.